a luz, a paz, o amor, a aventura de ser, de existir, esteja comigo, esteja com você, esteja com todos os seres da Terra e fora dela. Hoje vamos continuar o livro A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática, do Dr. Norberto Kepp. O milagre é visto como uma própria transformação psico-orgânica. A importância dos fatores emocionais no desencadeamento dos processos orgânicos patológicos é assaz conhecido por todos os psicanalistas. Tudo que se escreve nesse sentido tem o intuito de levar aos outros essas descobertas científicas que se revestem da mais alta importância, maior mesmo do que todos os outros conhecimentos humanos que a história nos deixou. A inclusão dessas descobertas na vida de cada um irá prestar um grande auxílio no domínio não apenas das doenças orgânicas, como numa alteração da própria filosofia de vida. Porém, os psicanalistas sabem que têm que contar com uma enorme resistência da sociedade, até que todos aceitem essas verdades. Por este motivo, reúnem-se em grupos fechados, a fim de poderem se defender melhor. Fazem como os monges que preservaram os famosos escritos da antiguidade por ocasião da invasão dos bárbaros na Península Itálica. A conduta neurótica do homem nunca é baseada apenas em determinados fatores, provenientes da primeira infância. A crença que uma fobia ou um componente qualquer psicopatológico tivesse sua base em determinados fatores do passado foi completamente ultrapassada. Por esse motivo, é necessário mudar toda a estrutura da personalidade do analisando, motivo pelo qual uma análise demora vários anos, 3, 4, 5 anos. Na Inglaterra, acham que em menos de 5 anos é impossível uma cura. Nos Estados Unidos diminui para 13. Entre nós existem clientes que em 3 anos estão curados, outros que precisam chegar aos 5. Contato entre analista e analisado é tão prolongado, motivo de se formar com facilidade amizades duradouras entre um e outro. O psicanalista sabe que somente quem se deitou num divã e, por esse espaço de tempo, estará em condições de compreender o que é psicanálise. Desse modo, geralmente se recusa a fazer conferências sobre o assunto, pois com isso apenas provocará agressividade dos ouvintes. Vamos supor o seguinte exemplo. Para que uma pessoa possa me dizer o que existe na Praça da Sé, é necessário que já tenha estado lá. Como poderá uma pessoa entender a psicanálise se não a fez? Poderá ler todos os livros do mundo sobre o assunto, mas enquanto não vivenciar os seus problemas, jamais saberá o que ela é. A psicanálise não se faz com o intelecto, mas com o coração, com os sentimentos e emoções. O silêncio do psicanalista tem a finalidade de provocar reações emotivas no cliente, a fim de que ele tome consciência do seu egocentrismo e imaturidade. Parece que a única exigência realmente importante que se faz ao psicanalista é que ele seja maduro. Então, esse texto foi muito importante. Vamos pedir que todos o ouçam várias vezes e depois entre em meditação, relaxando bem o corpo e orando a Deus para que a sua cura se processe. Vamos agora na página 53 deste livro, A Medicina da Alma, do Dr. Norberto Kepp, um livro importantíssimo. Fique com Deus. A todos, vamos ler agora o livro do Dr. Norberto Kepp sobre psicoterapia e exorcismo. A4, página 13. A verdadeira psicoterapia
e exorcismo são semelhantes. A função primordial de todo e qualquer psicoterapeuta é de livrar seu cliente da influência penosa dos demônios, seja ele de qualquer orientação ou escola, saiba ou não desse fato, e até mesmo acredite ou não na existência desses espíritos, ele estará atuando nesse sentido espiritual. É claro que, tendo consciência, é muito mais fácil trabalhar e conseguir um bom resultado, mesmo que o analisando aceite ou não, que exista ou não o chamado tentador. O estudo mais valioso da psicopatologia é o da enorme influência que os espíritos malignos exercem sobre toda a humanidade, e como primeiro resultado está no desligamento que realizamos devido ao afastamento que fazemos do Criador. A partir daí, invertemos toda a estrutura psíquica e social. Em seguida, os demônios fizeram tudo para nos convencer de que não existem como seres malignos. Aliás, eles próprios não têm percepção disso, porque carecem de qualquer bondade e consciência. É impressionante observar extrema ignorância de exorcistas a respeito da conduta de seres demoníacos. Pensam que eles só estão mais ou menos dentro de nossa situação, de um lado, ainda ligados na divindade, através da energia escalar, que Tesla descobriu, e de outro, elaborando erros para se opor, e não que perderam completamente qualquer condição de saber sobre a existência do ser divino, com toda a imensidão do seu poder, onisciência e onipresença, pois são semelhantes aos graves doentes mentais que vagueiam pelo universo perdidos em sua escuridão e cegueira, que vagueiam pelo universo perdidos em sua escuridão e cegueira. É incrível essa igualdade entre os demônios e os esquizofrênicos, os graves depressivos, maníacos e epiléticos, ou mesmo com as doenças físicas. Um grande erro dos religiosos é pensar que o assunto sobre o demônio é exclusivo de suas igrejas, e não que toda a humanidade esteja atrelada a ele. Afinal de contas, a vida religiosa e a leiga moram no mesmo planeta, colhendo seus benefícios e sofrendo idênticas perturbações. Essa separação entre uma e outra prejudicou a ambas, porque as retirou do controle com a dureza da sociedade e principalmente do caminho divino. Então, é importante esse texto, é importante que nós estejamos conscientes das influências externas. É importante estudar e é importante conscientizar-se. Isso vai nos libertar. É bom se concentrar e realizar uma meditação de 1 minuto. A luz divina do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja comigo, com você que me ouve, com toda a nossa família, com todos os seres da terra e fora dela. Que assim seja. Que os nossos antepassados recebam luz, paz, amor, saúde e justiça para todos sempre. Namastê. Do livro do Dr. Norberto, A Medicina da Alma. Estamos lendo trechos curtos para estarmos nos inteirando do que trata esse livro. Até o final do século passado,
Tudo que se sabia sobre o comportamento era baseado nos aspectos conscientes. A partir de Freud, houve uma verdadeira revolução, desde que provou existir um elemento inatingível pelos cânones tradicionais da psicologia, o inconsciente. A partir daí, todos os conceitos fundamentais da sociedade foram alterados e todos os setores do pensamento foram modificados, passando-se a uma nova fase social. Por este motivo, a história do homem pode ser dividida em antes e depois da psicanálise. Este livro aborda apenas alguns aspectos em que suas descobertas atuaram, mas, na verdade, elas atingiram todos os setores, seja os do pensamento ou os da ciência. Então, é importante saber que a descoberta de Freud foi espetacular. Ela mudou todo o rumo da ciência psicológica, do indivíduo e da social. Reflitam bem sobre isso. Bom dia a todos. Hoje vamos continuar o livro do Dr. Norberto Kepp, A Medicina da Alma. A gente está lendo devagarinho cada trecho para que vocês reflitam bem, estudem, depois meditem. Vamos ver, é o capítulo 3, na página 43. A senhora M.L. lembrou-se com nitidez que em sua infância sua mãe a adotou como seu próprio carrasco, depois que o pai morreu. Ela infernizava a filha com mentiras e agressões morais, até o ponto em que esta revidava e a agredia fisicamente. Em seguida, quedava arfante numa cadeira chorando e a menina do outro lado sem saber o que fazer. A conduta do indivíduo é geralmente um misto entre a do pai e a da mãe. O filho imita o progenitor e a filha a mãe. Porém, quando um dos dois tem uma perturbação psíquica, a tendência é seguir aquele que possui um caráter mais são. A criança precisa de segurança, e somente o adulto maduro seria capaz de dar-lhe. Quando se contempla um lado de uma montanha, não se tem ideia do que se passa do outro, muito menos ainda do seu interior quando é inexplorado. A pessoa humana tem a mesma dificuldade. Sua atitude social é uma. Aqui ela usa de uma máscara para se mostrar como gosta de ser vista. Em sua vida familiar apresenta outro aspecto, bastante diferente. No entanto, no seu íntimo, tudo é completamente diverso. Esse é o verdadeiro fundamento da sua conduta. Aqui é a sede de todas as suas tendências neuróticas. E o que é um neurótico? É um indivíduo que tem medo de saber a verdade e a rejeição às descobertas